Então, eu gostaria de saber se antes disso você já tinha escolhido uma profissão, antes de escolher fisioterapia, se você já pensava em alguma outra coisa. Então, quando eu estava no ensino regular, né, na escola ainda, eu tinha muita. Eu sabia que eu queria ir de alguma forma para a área da saúde, mas eu não tinha decidido ainda ao certo o que, que eu queria fazer. Né? Eu não tinha a mínima noção, assim. Tanto que quando eu me formei no ensino médio, a única coisa que eu pensava era que eu não queria ir direto para a faculdade, porque eu queria descansar um pouco, eu pensava que eu já tinha estudado demais, enfim. Hoje em dia eu me arrependo, quer dizer, me arrependo em partes, né? Porque eu acho que tudo tem uma hora certa, né, na vida da gente. É, mas como eu não sabia o que eu queria fazer, então eu acho que eu fiquei uns 2 anos assim decidindo o que eu queria, né, para que área que eu ia seguir. Algumas coisas eu já sabia que não que eu não tinha muito interesse dentro da área da saúde, mas eu tinha uma ampla é, várias profissões, digamos assim, né? E eu não sabia dentro dessas que eu me identificava qual delas eu ia de fato querer seguir. E daí, quando aconteceu toda essa situação com o meu pai, né, foi onde eu direcionei mesmo o que eu queria. Na verdade, fiquei entre nutrição e fisioterapia. Iniciei nutrição, o curso da nutrição, mas aí eu fiz só um semestre, não me identifiquei, e daí eu consegui uma bolsa, no caso, e daí eu transferi, né, para fazer fisioterapia. Daí. Entendi. Então, você tinha um tempo assim para descansar, então você já pensava em descansar um pouco depois da escola, assim. E eu confesso que eu também já pensei nisso, também conheci algumas pessoas que fizeram isso. E às vezes para a pessoa pode ser, até ser importante, né? Às vezes, né? Porque a gente sabe que a época de escola é bem Uhum. difícil mesmo, né? É um período complicado, né? Querendo ou não. Mas enfim, é legal que você É conseguiu. muito. Na, minha, na minha época ali estava assim, sendo bem puxado, né? Porque eu estudava durante o dia, aliás, trabalhava durante o dia, eu estudava à noite, e quando de fato eu me formei no ensino médio, eu não sabia, né? Como eu falei, assim, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, mas eu não sabia o quê. Antes de eu entrar na nutrição, eu até fiz alguns cursinhos pré-vestibulares e eu até prestei vestibular para outras áreas, tipo, prestei vestibular para odontologia, mas não porque eu queria, mas porque eu achava legal ser dentista. Então, acho que eu precisei desse tempo para realmente me identificar com aquilo que realmente eu queria seguir para o resto da, acredito, espero, né, até para o resto da minha vida. Uhum. É muito bom. Então, estudar e trabalhar não é fácil, realmente não é fácil. E então, você trabalhava durante a época também do pré-vestibular? Tu chegou a trabalhar durante a época do pré-vestibular? Ah, Sim, entendi. na época eu fiz o pré-vestibular da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, né? Então na época tinha em várias cidades e eu estudava em Brusque, que era a cidade mais próxima aqui de mim. Dá cerca de, acredito que a gente levava cerca de uns 40 minutos, assim. Então eu estudava, aliás, eu trabalhava o dia inteiro, final da tarde eu saía direto do trabalho, já pegava o ônibus e ia para Brusque, daí no caso fazer esse pré-vestibular, né? Eu fiz o primeiro ano, aí foi onde eu prestei para odontologia, que daí eu não passei, e eu fiz um segundo ano também, era um pré-vestibular que na época era gratuito. Nem sei mais se ainda tem esse pré-vestibular, mas na época era muito bom, assim, e acessível, né? Porque a gente não precisava pagar, né?